Esse caso da BIM paralela ainda vai dar muitas dores de cabeça para Bolsonaro, seus familiares, mas principalmente para Carluxo, porque o general Augusto Heleno está na mira da Polícia Federal para prestar depoimento. E o general Augusto Heleno, como ele era o ministro que comandava a BIM, ele tem aí alguns conhecimentos sobre essa BIM paralela. Então ele pode incriminar o Carluxo ou até mesmo delatá-lo. A situação está muito crítica e o governo Lula faz muito bem ao não querer patrocinar e nem se envolver nessa história criando CPI da BIM. Seria uma distração e um problema, porque a BIM é do governo, então seria uma CPI que iria investigar o governo. Mas na sua opinião, o governo Lula faz certo ao não apoiar essa CPI da BIM? O general Augusto Heleno vai delatar o Carluxo, vai apontar e colocar o dedo no Carlos? Se você tem curtido isso, deixa o like e se inscreva no canal. Como vocês podem ter observado, desde o término do governo Bolsonaro, os militares, incluindo o general Augusto Heleno, sumiram. Eles não estão participando dessa polêmica da ABIN, mas também não estão participando de nenhuma outra polêmica, nenhuma crise. O general Augusto Heleno, o general Luiz Eduardo Ramos, o Walter Braga Neto, que foi caçado, todos eles submergiram, sumiram, não se envolveram em nenhuma crise do Bolsonaro, não houve nada. A gente falou um pouco do general Augusto Heleno quando apareceu o caso dos indígenas no Brasil. Pelo fato de nós acreditarmos que havia um esquema dentro do governo Bolsonaro, o governo Damares, o Heleno e o Ricardo Salles, para prejudicar a população indígena, principalmente a menos favorecida, né? A mais enfraquecida lá nas regiões em Roraima, para favorecer o garimpo ilegal. Mas, diretamente, nomes envolvidos? Nenhum. Os militares visivelmente abandonaram Bolsonaro. Claro, depois do caso Mauro Cid, quem que vai querer defender o ex-presidente? Ninguém. Mas nesse caso da ABIN paralela, o general Augusto Heleno poderia muito bem contribuir. Porque como ministro do Gabinete de Segurança Institucional, a ABIN é subordinada desse ministério. E ele poderia falar se soube ou não da criação dessa ABIN paralela. A família Bolsonaro, segundo informações do Rodrigo Rangel, Ricardo Rangel é da Veja, do Rodrigo Rangel do Metrópolis, a família Bolsonaro ela tá muito irritada com o general Augusto Heleno. O Heleno e o Bolsonaro romperam relações, né? A relação dos dois foi esfriando à medida que o Bolsonaro não foi se afastando do seu governo, né? E foi passando tempo da posse de Lula, Heleno e Bolsonaro cortaram relações. Só que a família Bolsonaro está um pouco irritada porque de toda essa polêmica da BIM paralela que surgiu desde a semana passada com a busca e apreensão do Ramagem, o Heleno não se envolveu. E ele tem passado muito, como posso dizer, por cima, né? Alheio às denúncias, suspeitas e questões de crises de imagem envolvendo o Heleno. Isso pode ser bom ou ruim? Essa é a grande questão. Porque se o Heleno não está envolvido, ele pode simplesmente jogar a culpa na família Bolsonaro para não se envolver. É uma questão, porque a Polícia Federal está sim com o general Augusto Heleno no radar. É também uma informação do Rodrigo Rangel da Veja. Há uma discussão se o general Augusto Heleno vai ser intimado ou não para depor. Mas ele está no radar. Muito possivelmente o general Augusto Heleno vai ser convocado para depor. O Carlos já depois fez um depoimento muito curto, muito breve, não falou nada. O Gustavo Bebiano, que foi secretário-geral do governo Bolsonaro, poucas semanas antes de falecer, quando ele falou desse caso da BIM paralela que a gente já sabia há muitos anos, desde o início do governo Bolsonaro. A Thaís Oyama, no livro dela Tormenta, fala sobre essa BIM paralela e esse plano do Carlos, né? O Bebiano, ele conta que o general Augusto Heleno tinha conhecimentos das ambições e das intenções do Carluxo para criar a BIM paralela. Então, se ele tinha conhecimento, ele pode muito bem colaborar com o depoimento. E ele precisa colaborar. A questão é, ele vai delatar o Carlos? E delatar, não estou nem falando de acordo de delação premiada. Eu estou falando de apontar o dedo mesmo. Porque as informações que nós temos é que o general Augusto Heleno sabia da criação da BIM paralela, da intenção do Carlos, e toda vez que esse assunto era apresentado para ele, ele reagia de modo efusivo, como se não soubesse, como se nem quisesse fazer parte.
Porque é um general experiente. Tem lá as suas questões sombrias no Haiti, mas o Heleno não é bobo. Ele não é bobo. É óbvio que alguém experiente, experimentado como o general Heleno, sabia, ou saberia naquela época, que poderia gerar um problema imenso essa história da BIM paralela. Então ele não quis saber de absolutamente nada. Além do que, o general Augusto Heleno sabia muito bem que ele não teria forças para barrar o Carlos ou a vontade do Carluxo. Por isso ele pode falar, olha, a culpa é dele, eu não tive nada a ver com isso. Ele quis criar, o Ramagem quis também, foi tudo abaixo de mim, eu não sabia, papapá, ele pode jogar essa culpa. E por que ele sabe que não teria força? Por conta do general Santos Cruz. O general Santos Cruz é e foi um dos generais mais condecorados que nós tivemos na nossa história. Ele teve uma atuação forte no Congo, também participou da operação no Haiti, é reconhecido pela ONU e foi ministro do governo Bolsonaro. O general Santos Cruz era o único general que não chamava o Bolsonaro de presidente ou de capitão. Chamava o Bolsonaro de Bolsonaro, porque eles se conheciam. Havia uma intimidade. E no início do governo Bolsonaro, as pessoas acreditavam que o general Santos Cruz fosse tutelar Bolsonaro. Mas ele caiu. Como ele caiu? No início do governo, havia ali um processo seletivo para ocupar cargos nos ministérios, por indicação. Tinha que ter alguns pré-requisitos. E o Carlos forçou a nomeação do Léo Índio, o primão, para o Ministério do Santos Cruz. Para a Secretaria-Geral de Governo, era Secretaria-Geral, enfim. O Santos Cruz virou para o Bolsonaro e falou assim, não dá para aceitar ele, Bolsonaro, porque ele fere o nosso princípio de contratação, que você mesmo colocou. O Léo Índio não foi alocado no Ministério do Santos Cruz, o Santos Cruz venceu a queda de braço com o Carlos ficou furo da vida, fez a caveira do Santos Cruz e o Santos Cruz foi demitido. Então não tinha como competir com o Carlos. Nesse ponto, o general Augusto Heleno está correto. Como também está correto o governo Lula, que não quer saber de CPI. O governo acredita que a Polícia Federal tem condições suficientes de lidar com esse caso, segundo informações do Ricardo Noblat. Porque imagina uma CPI. Aí vai lá, vai ter que convocar o general Augusto Heleno, vai ter que convocar o Carlos, vira uma zona, vira uma zorra, que não é o interesse do governo. Tem gente, né, o Chico Alencar do PSOL tá buscando assinaturas, mas o governo Lula não vai patrocinar e não vai apoiar essa CPI, não quer essa confusão. Até porque a ABIN é um órgão do Planalto. O governo vai investigar ele próprio. Ah, mas isso acontecia durante o governo Bolsonaro. Não interessa, vai investigar a ABIN agora, durante o governo Lula. É uma loucura se isso acontecer. Fora que distrai, atrapalha e o governo precisa lidar... Telefone tocando. E o governo precisa lidar com outras questões muito mais importantes. Problema pessoal, isso aqui não é nada. A galera fica ligando pra fazer cobrança e esse número é um número novo. Tá? Por isso que o governo não vai apoiar a CPI. Os próprios parlamentares... Espera só um pouquinho, deixa eu pausar. Os próprios parlamentares estão adotando cautela nesse caso da BIM. Pelo seguinte, os radicais bolsonaristas defenderam o Ramagem, estão ali meio que falando do Carlos, mas os mais moderados não estão falando nada, óbvio. Porque nós sabemos que parlamentares foram espionados pela BIM. Foi divulgado ali a Joyce, foi divulgado o Rodrigo Maia, mas eles não têm mandato hoje. Só que a lista dos parlamentares com mandato não foi divulgada ainda. Por isso os caras estão com medo de, vão defender o Carluxo, depois a gente fica sabendo que os caras nos espionaram. Então tá tendo toda uma cautela nesse caso e nós estamos acompanhando e rindo de orelha a orelha.